muita gente na onda aqui, vai com o Vinícius nas mensagens que chegam, isso não justifica uma demissão. Muito estranho, a verdade ainda aparecerá. Eu concordo com ele. Sim. Não tem pé nem cabeça essa demissão do Hernani. A gente está se pautando, inclusive, pelas publicações do Alisson. Não. Nós criticamos. As publicações do Alisson, claro. Eu digo torcedor. Isso, né? Acontece, porque o Luiz Araújo outro dia também festejou nas redes sociais a saída do Felipe Luiz. E o Alisson publicou em um dos 3 stories que ele colocou no Instagram dele, ele diz que ninguém fala a verdade. Não, o Dodô ele questiona sobre isso. O Dodô estava aqui outro dia, a gente estava comentando, o treinador tem 11 amigos, 11 mais ou menos, que é os que ficam no banco, num grupo de 30, 35, e os outros odeiam ele. Isso sempre Quem não joga, né? Claro, sempre foi assim. Agora, em relação à demissão do Crespo, nada disso que estão... Não estou discutindo as informações do Kaique. Os próprios dirigentes do São Paulo, fontes, soltam essas coisas. Mas não tem nenhuma explicação futebolística para a demissão dele. Não foi por coisa de futebol. Aconteceu alguma coisa lá dentro, ou ele brigou com alguém, ou o presidente, que é um cara muito vaidoso. O presidente Maciz eu conheço, ele é uma pessoa, nada contra, cada um é de um jeito. Ele pode estar querendo colocar alguém alguém que marcar a gestão dele. Claro, né? porque não foi ele que pôs. Aconteceu uma declaração do Crespo, né, Calil, para a ESPN. De novo, dizendo que... dos 45 de novo, pontos? Falou de novo a mesma coisa. Mas então por que ele não foi demitido naquele dia, se foi isso? Mas a entrevista foi agora. Então, mas a escalação do Luan, por exemplo... Que ele fala que eu também achei um absurdo. Outro técnico vai ser campeão. Mas diz que então, ele não vai ser campeão no São Paulo. Então, mas... Outro técnico que vai. Tudo bem, mas ele mais uma vez eu vou defender o Crespo, porque pra mim ele tá falando a verdade. Eu também, Calil. Totalmente... A gente só tá aqui tentando discutir o que pode ter levado à tomada de decisão. Vocês estão falando, que eu acho que também tem a ver, não foi por causa do rendimento. O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras, terminou de forma digna, bem digna o Campeonato Paulista, começou mal, levando de 3 no Mirassol e depois perdendo em casa para a Portuguesa, mas se recuperou. Não é por o aproveitamento, eu vou trazer um técnico melhor, não é isso. O aproveitamento de início de temporada do São Paulo, neste momento, é de quase 62%. Claro, quem que melhor do que em 2025, melhor que 2024, melhor. Então, assim, alguma coisa aconteceu, e não estou falando assim que o Crespo revolucionou o futebol do São Paulo, que o time é brilhante, que deita e rola em cima de todo mundo. Não, mas tinham resultados melhores do que outras gestões. E aí o Gui coloca essa questão de que todo mundo no São Paulo ficou meio melindrado, porque ele falou dos 45 pontos, e agora com a entrevista dada... O Rafinha ficou. Então, cara... Rafinha rebateu isso na coletiva de apresentação. Isso não é para ser discutido fora do São Paulo. Claro. Chama o Crespo numa reunião e fala assim, tá aqui o Felipe Espíndola, que hoje é nosso colega, diretor de comunicação. Crespo, você não fala mais isso, por favor, é um pedido nosso. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, que o São Paulo, administrativamente, é um clube à deriva. Totalmente, continua à deriva. E o treinador, o Crespo, tem característica de ser um treinador que coloca o dedo na ferida. Na última coletiva dele, ele respondeu muito curto sobre não ter o Morumbi na sequência de jogos. Vai ter que jogar no Canindé. Tirar o estádio dele. Ele encerra a resposta falando lastimável, lamentável. Não faz sentido a diretoria atual, por essa questão de estádio, acusar. Gui, eu digo que é o seguinte, ele tem a característica de ser um cara que se ele vê algo errado, ele vai apontar e ele não tem rabo preso por essas coisas. O Calil trabalhou como dirigente de futebol. Ele pode dar uma visão que nós não temos, porque nós nunca trabalhamos com isso. Essas coisas, se você tem um clube que tem processos administrados, isso é resolvido lá dentro. Isso não vaza. Você acha que o Abel Ferreira não fica pistola porque ele não pode jogar no Allianz? Ele já deu declarações também. Todo mundo no Palmeiras gosta dele? Claro que tem alguém que não gosta dele lá. Só que assim, tem coisas que, por exemplo, eu tenho certeza que a Leila Pereira, que é muito esperta, muito inteligente, ela chama o Abel num cantão e fala. E não dá entrevista falando que dá bronca nele, que é normal, isso é do dia a dia. O São Paulo era exemplar nisso, no auge do São Paulo. Então essas coisas estão vazando do São Paulo hoje, porque é um clube totalmente à deriva, e que os processos não são respeitados. Não estou dizendo aqui que você tem que dar a chave do São Paulo para o Crespo ou para qualquer outro treinador, mas os gestores profissionais de futebol, os que são realmente profissionais, e tem o Rafinha aí que tem experiência fora do país, é um cara atualizado, não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Eu acho que o Rafinha, desculpa, Guilherme, eu acho que o Rafinha
ficou mal para ele essa história, porque passa a impressão de que ele não está... porque passa a impressão de que ele não está fazendo aquilo que ele foi colocado lá para fazer, que é ser o algodão entre os cristais. Ele tem que abafar, como diz a Luciana Gimenez, abafar o caso, né? Ele devia entrar nisso aí e falar, Crespo, tu falou uma bobagem aí, ô presidente, mas vamos... Então, a impressão que eu tenho, Guilherme, eu vou só terminar dizendo o seguinte, eu acho que tanto o presidente como o Rafinha, eles querem colocar o técnico deles, que não é o Crespo, e agora eles devem ter... O São Paulo já contratou outro técnico, eu não sei quem é, mas já contratou, porque ninguém demite um técnico se já não tem outro. Olha, dessa diretoria do São Paulo. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz porque o Jardim já estava contratado. Coisa, entendeu? Já tá, pode escrever, já está contratado. Agora, desculpa aqui, vai lá, Tomás. Não, vai lá que depois eu vou ler várias mensagens interessantes aqui. Eu acho que esse recado ao Crespo, Calil, ele até foi dado anteriormente. E, de novo, não estou defendendo de maneira alguma, para deixar bem claro aqui, eu acho essa uma demissão bizarra, ridícula, medonha. Mas quando o Crespo falou lá atrás, o Macis tinha dito e o Rafinha, na chegada dele, também falou sobre que o Crespo não poderia falar isso, de pontuação e tudo mais. Para mim, ele paga, e assim, eu entendo que, imagino, muito provavelmente, que essa declaração tenha tido peso, né? Ele ter falado isso novamente, mas o São Paulo chegou... E corroborando com o que o Nori falou, vive uma crise assim enorme, né, de competência de administração já há um bom tempo. São Paulo chegou numa era, Tomás, que é proibido falar a verdade. Porque, assim, o Luiz Gustavo não estava jogando pra caramba, mas por que o Luiz Gustavo não tá mais no São Paulo? Porque deu aquela entrevista, né, falando que as coisas tinham que melhorar. O Rui Costa publicamente deu uma entrevista, recentemente ele deu uma entrevista a um canal segmentado do São Paulo e disse que o Luiz Gustavo foi muito mal na declaração. O Rui Costa afirmou. Mas isso eu acho. Ele foi muito mal na declaração e que ele mesmo falou isso pro Luiz Gustavo. Pra mim ele falou a verdade ali, o Luiz Gustavo. Mas aquele dia, Guilherme, o Luiz Gustavo, ele não falou, ele começou a falar, só que a impressão que eu fiquei aquele dia é que ele queria falar um monte de coisa, ele começou, se arrependeu e parou na metade, porque ele não falou, por exemplo, o Crespo falou, nós lutamos por 45 pontos, é uma coisa clara. O Luiz Gustavo, aquele dia, ele tacou pra tudo que é lado. Mas é porque os jogadores estavam se sentindo abandonados, Calil. Ficou claro ali pra mim o que ele tava falando. Não tinha ninguém tava acompanhando, porque naquela altura do campeonato, o Júlio Casares e me fugiu o nome, Belmonte tinha entrado em rota de colisão e ninguém acompanhava, os jogadores estavam abandonados. Sim. Aquele 6-0... O único representante da delegação naquele jogo era o Rui Costa. Então, o Muricy já estava afastado pelas cirurgias do joelho. Aquele 6-0 não foi à toa, sabe? Então, eu entendo isso e eu só quero confirmar com o Kaique, porque assim, o que eu ouvi é que é mais na conta do Rafinha e do Rui Costa, essa demissão. É por aí, pelo que você tem de informação? Exatamente. Bom, então, Tomás, se eles estão demitindo, se eles estão tão incômodos com essa frase do Rui Costa, então agora, aliás, do Crespo, perdão. Então agora os senhores Rui Costa e Rafinha vão trazer um treinador deles, porque o treinador não era deles, né? Sim. Então agora eles vão trazer um treinador deles e o São Paulo vai lutar por títulos. Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Se não lutarem, eles são extremamente incompetentes, tem que pegar o bonezinho deles e se retirar do clube. O Rui Costa, ele é muito, isso eu tô dando um depoimento aqui, é uma informação, ele é muito amigo do Roger Machado. E eu me lembro perfeitamente, quando acabou a Copa de 2014, depois do 7-1, o presidente Fábio Koff, falecido, o presidente Fábio André Koff do Grêmio, contratou o Filipão, que ninguém queria, né? O Filipão estava num momento muito difícil, tinha tomado de 7. E o Filipão ficou ali 6 meses, não chegou a 1 ano no Grêmio, e foi derrubado pelo Rui Costa. Isso quem me falou foi uma pessoa muito próxima ao Filipão, que era o Rui Costa, na época era diretor do Grêmio, para a colocação do Roger Machado. Então o modus operandi aí é o mesmo. Se o treinador for o Roger Machado, vai reforçar a minha opinião de que eles querem colocar um cara deles lá dentro, que o Crespo não era. Faz sentido, Calil.